Olá, sejam bem-vindos à edição número 38 do Posto Emissor, o podcast semanal da Blitz. Estamos a 19 de novembro de 2020. O meu nome é Luís Guerra, falo-vos a partir do nosso estúdio em Paços de Arcos. À minha frente está, devidamente munida de máscara, a jornalista Lia Pereira. Olá, Lia, já a pensar nos balanços musicais do ano? Olá, Luís, a pensar devagarinho. A pensar devagarinho. É uma boa resposta. Eu também estou a pensar devagarinho, mas não é só nos balanços musicais do ano, é basicamente em tudo. O convidado deste posto emissor recebeu em julho de 1971 o nome de Nuno Frederico. Começou pela rádio, continua na rádio, mas fez alguns trabalhos e continua a fazer trabalhos de Hércules pelo meio. Se o Serafim Saudade era artista da rádio, TV Disco e da Cassete Pirata, Nuno Frederico consegue fazer isto tudo sem ter de cantar, imagine-se. Guionista, humorista, desenhador, inventor de jogos de tabuleiro, montador de móveis do IKEA, segundo percebemos pelas redes sociais, colecionador de bonecada, pai extremoso, senhorio de duas cadelas, tanto quanto sei. Quanta vida há neste cavalheiro. Olá, Nuno. Obrigado pela prontíssima aceitação do nosso convite. Foi uma ótima introdução, foi bonito e é sempre bom ouvir a tua verve, eu tinha saudades da tua verve. Muito obrigado, muito bem-vindo a este cantinho, farei o meu melhor, espero que também estejas em forma. Nuno Marco é o nosso primeiro convidado. O nosso primeiro convidado que não é músico nem tem a sua vida prioritariamente ligada à música. Mas talvez não seja propriamente um segredo que a música tem uma função primordial na tua vida. E a minha pergunta é, fazendo rewind até ao início, o que é que ouves a tocar lá atrás, no fundo? Sabes que eu fiz esse exercício há algum tempo. Penso que é quando estava a fazer a rubrica Caderneta de Cromos na Rádio Comercial, em que eu, a dada altura, pus-me a pensar qual é a primeira canção de que eu me lembro na minha vida. E foi um bocado inconclusivo. Tenho algumas... Cá está, a minha cabeça. Acho que ela está a desmentir-te. E está a ser mais conclusiva, do que tu, parece-me. Lembras-te? Espera aí, acho que temos de fazer uma pequena pausa. Espera aí, vou pô-la lá fora. Não é ótimo. Espera aí. Sinal que estamos todos vivos, nós e os cães. Bom, sim, na Caderneta de Cromos eu fiz uma pesquisa sobre qual é que era a minha primeira memória musical e uma das conclusões a que eu cheguei é que o primeiro disco que eu quis ter e que me deram, de facto, num aniversário, penso que em 77 ou 78, para aí teria eu 7 anos, foi nada mais nada menos do que Macho Man dos Village People. E agora vou explicar porquê. É porque pela capa, e eu olhava para, lembro de ver uma montra de uma discoteca, a capa do single do Macho Man e ver os Village People com aquelas indumentárias, o índio, o cowboy, o gajo das obras, sei lá, já não lembro quem é que era o alinhamento todo. A sociedade em geral. De profissões que faziam parte do imaginário dos Village People, mas para mim aqueles tipos pareciam uma espécie de Avengers, era uma espécie de super-heróis, assim uma trupe de super-heróis, cada um com o seu poder. Nunca percebi bem qual é que era o poder do tipo de boné e de correntes de cabedal, mas, naquela altura, mas lembro-me que, lembro de ouvir tocar na rádio, lembro que os Marretas tinham uma versão do Macho Man com o Gonzo a cantar no meio das galinhas, e lembro-me que quis muito ter aquele disco, e deram-me, e por isso eu diria que oficialmente o primeiro disco que eu tive me foi oferecido, está ali algures entre o Macho Man e a banda sonora da Abelha Maia. Portanto, não, é uma dicotomia interessante. É curioso que neste momento, em 2020, ouças o Macho Man ao fundo, quando ele esteve tão perto, não é? Na campanha do Trump, foi usada. Pois é verdade. O AMCA também. Foram vilipendiados ali pelo ex-presidente. Ainda pois não, foi, ainda não é. A grande questão é o que será feito dos Village People hoje em dia. É verdade. Normalmente nós, enquanto crianças, não gostamos por aí além da música que os nossos pais ouvem.
Às vezes eles insistem, outras vezes não. Mais tarde às vezes começamos a percebê-los e a gostar das mesmas coisas, mas sei lá, 20, 30 anos depois. Eu, por exemplo, demorei alguns anos a perceber que a música brasileira não era só uma coisa. Como é que era em tua casa? Havia o hábito de tocar discos e de seres sujeitado a eles mesmos? Havia. Os meus pais, sendo de esquerda e sendo o meu pai militante do PCP, eu levei uma sólida dieta de música do PREC durante toda a minha infância e tenho boas memórias disso, por acaso. Tenho boas memórias de Zeca Afonso e de Sérgio Godinho e de Fausto e de Zé Mário Branco e de Adriano Correia de Oliveira. Esses discos faziam parte daquilo que o meu pai e a minha mãe ouviam, para além depois de outras coisas que eu fiquei a amar também, como Leonard Cohen, por exemplo, ou os Beatles, mas lembro-me que a banda sonora da minha juventude foi muito canções revolucionárias, e obviamente que eu com aquela idade se calhar preferia estar a ouvir, lá está, a banda sonora da Abelha Maia, por exemplo, mas lembro-me que não me fazia confusão nenhuma ouvir aquelas canções. Eu lembro-me de ter ficado fã do Sérgio Godinho muito cedo e mais do que isso, lembro-me de ter tido uma espécie de um baque de maturidade quando ouvi a canção O Primeiro Dia pela primeira vez na minha vida. O que é que ela significou para ti naquele momento? Como é que lembro-me de entendias? uma maneira muito pragmática e muito direta quando ele diz: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida, de eu pensar: porra, pois é. Estou lixado. Sei lá quanto mais vai demorar, quanto mais vai ser o resto da minha vida. E é o primeiro dia do resto da vida dos meus pais e das minhas avós. E portanto, digamos que um dos meus primeiros contactos com a ideia de mortalidade é capaz de ter sido com O Primeiro Dia do Sérgio Godinho, que é uma canção que eu adoro e que adorei logo nessa altura, apesar de ser uma canção que na altura, enquanto miúdo, me fazia triste. Mas tenho memória de ter sido uma canção que me abriu assim um bocado os horizontes. Foi ali uma, não vou dizer uma perda de virgindade, porque era muito cedo, mas de virgindade mental, de perceber, diacho, a vida se calhar, não é só a Abelha Maia, o Vicky e o Viking. Se calhar vamos todos um dia patinar. E portanto, sim, teve esse impacto muito forte em mim. Mas 40 e tal anos o Sérgio Godinho ainda cá continua bem vivo, portanto há esperança para todos nós. É verdade. E não só isso, como eu aqui há tempos escrevi um argumento de um filme chamado Refrigerantes e Canções de Amor, cuja produção é uma história em si mesmo que eu um dia irei contar, quando me senti preparado para tal, porque ia enlouquecendo no processo de fazer esse filme, mas isso é outra história. Mas uma das memórias realmente boas do filme foi o facto do Sérgio Godinho ter sido escolhido para o papel de um mercenário chamado Navalhas e de isso me ter permitido conviver um bom bocado com o Sérgio Godinho. Ele acabou por escrever a canção tema do filme baseado no meu argumento. Isso é o tipo de coisa, por muito que haja um lado de pesadelo em todo o processo de produção do filme que houve, mas houve muito boas pessoas com muito talento a trabalhar ali, e o facto disto ter acontecido e de repente o Sérgio Godinho escrever uma canção com base num argumento meu, foi uma coisa bombástica na minha cabeça. Portanto, isto, depois as partes piores do processo vão caindo e ficam só as partes boas, e essa é uma delas. Nuno, o teu filho acha piada às músicas que tu lhe mostras ou não tens muito esse hábito? Acha algumas, eu já começo a perceber as coisas que eu sinto que ele vai achar graça, e uma das coisas que eu consegui, eu pressenti que ele ia gostar daquilo, e então, a dada altura da infância dele, ele continua a ser infantil, pronto, tem 11 anos, mas quando era muito pequenino, e lembro quando estávamos a ver A Casa do Mickey, que foi um programa que foi super útil para ele aprender a contar e para ele ter uma série de noções. O programa está muito bem feito, e o tema musical da Casa do Mickey é a Casa do Mickey Mouse. Ele adorava aquilo, e quando ele foi crescendo assim um bocadinho mais, eu disse-lhe: sabes quem fez a música da Casa do Mickey?
é uma banda de que o papá gosta muito, que são os They Might Be Giants. E então comecei a mostrar-lhe They Might Be Giants, e ele delirou com os They Might Be Giants. E ainda hoje ele gosta de coisas incríveis e mostra aos amigos, tipo, põe aí aquela música do primeiro disco dos They Might Be Giants, é muito engraçado vê-lo a pedir isso. Mas pronto, depois de resto, isto é um braço de ferro entre o meu bom gosto musical, digo sem pejo, o meu bom gosto musical e todos os rios de, vamos chamar-lhe trampa, que são servidos aos miúdos via TikToks e essas coisas. Ainda não houve nada que ele te tenha mostrado e que tu tenhas achado graça também, musicalmente? Deixa-me pensar. Por acaso já, mas às vezes são canções de paródia no YouTube que eu acabo por me rir, que ele está tão entusiasmado a mostrar-me. Mas tento ser mais eu a mostrar-lhe coisas nesta fase. E pronto, e às vezes temos diálogos surreais no carro em que cada um vai pondo uma música e de repente eu estou-lhe a mostrar o Bowie, uma canção qualquer de David Bowie, e ele diz, ok, agora sou eu a escolher rap do Minecraft. Okay. Faz lembrar e até um miúdo brasileiro a cantar rap do Minecraft e tu começas a sentir aquela aguinha do rio de Trampa a chegar até ti. No ano passado, exato. Quando eu fiz uma entrevista ao Adolfo Luxúria Canibal dos Mão Morta, ele tem um filho, penso que é o filho mais novo, que tem 20 anos e é rapper, mas ele cresceu em França, portanto faz ali um trap francês ou não sei o quê. Sim, e ele contou que quando o miúdo era pai da idade do teu filho, que ele mostrava muita música, tipo grandes compêndios do rock, uma enciclopédia do rock, metia no podcast e não sei o quê. E o miúdo ouvia, sim senhora. E que agora quando ele vinha a Portugal dizia, não pai, agora quem vai pôr música no carro sou eu. E o Adolfo a dizer que era muito tolerante, mas sabem que essa dinâmica... mas havia limites para algumas das coisas que o filho mostrava. Adolfo Penúria Canibal. Mas sabem que essa dinâmica geracional é muito engraçada, porque eu lembro-me, eu e a minha irmã, que vocês também conhecem, temos 8 anos de diferença de idade, e eu lembro-me de servir à bruta canções que eu adorava, de artistas que eu adorava quando ela era pequenina. Lembro-me de lhe passar o Bowie, o Prince, o Leonard Cohen, várias coisas, e lembro-me dessas coisas irem ficando nela, e portanto ela hoje, às vezes quando é entrevistada, diz que as dicas musicais que eu lhe dei nessa altura que foram preciosas. Depois inverteu-se a coisa, porque de repente a minha irmã era jornalista de música e de repente eu trabalhava na rádio comercial, que digamos que tem uma playlist que não é propriamente a mais especializada, para não são os êxitos, não é? São os êxitos que estão a dar, e portanto nessa altura passava a ser a minha irmã a dar-me a conhecer coisas, inverteram-se os papéis passado um bocado, e eu acho isso muito engraçado. Só uma pequena pausa que a minha cadela está a destruir a árvore de Natal. Ei! Ok, pronto, consegui impedir. Começou cedo este ano. Está aborrecida, não sabe o que é que há de fazer, esta cachorra. Já estás acordado para aí há 16 horas e ela ainda não conseguiu nada de ti, não é? A cadela tem teletrabalho, está aborrecida. Tu passaste por fases em que tinhas uma banda preferida, que parecia maior do que todas as outras e que era improvável que alguma vez fosse vencida? Sim. E é logo, eu diria que é logo a banda que me conquistou. A fase, é a fase que eu costumo definir entre o momento em que uma pessoa deixa de achar que o Tarzan Boy é uma boa ideia e começa a ouvir de facto coisas boas. E eu lembro-me que esse momento de epifania para mim foi quando eu teria, 15 anos, 16, e vejo um vídeo dos Talking Heads num daqueles programas míticos tipo Viva a Música, e fiquei absolutamente fascinado com os Talking Heads, e pronto, e tornaram-se a minha grande banda de introdução à música séria, por assim dizer. Eu já tinha tido música séria em casa na minha infância, já tinha conhecido os Beatles e todos estes grandes artistas como o Sérgio Godinho, etc. Mas eu sentir que
que tinha descoberto uma coisa. Esta era tua, exatamente. Não por influência dos meus pais ou quem quer que seja, foi com os Talking Heads. Tanto assim que quando tive eu lembro de ter o meu primeiro ordenado e de ter pensado, estava a trabalhar no Correio da Manhã Rádio na altura e lembro de ter pensado, ok, este primeiro ordenado vai ser para comprar um CD. Ainda não tinha leitor de CDs em casa, mas pensei, o primeiro ordenado é para o CD. Depois com os próximos pode ser que eu consiga juntar para o leitor. Então durante algum tempo o meu primeiro CD foi o Little Creatures dos Talking Heads, que eu, enquanto fazia madrugada lá no Correio da Manhã Rádio, passei para uma cassete, ou seja, fui comprá-lo na discoteca das Amoreiras, que era a Strauss, acho eu, que havia nas Amoreiras, e depois levei-o para a rádio para fazer a noite, estava... Como todo o bom estagiário, apanhava ali com a madrugada que me lixava, mas lembro-me de ter comprado uma cassete virgem e de ter posto a gravar o Little Creatures e depois ouvir aquilo no Walkman e ouvir aquilo em casa e um dia ouvirei isto num leitor de CDs. E depois, de facto, passados uns meses, pude comprar um leitor de CDs para pôr o primeiro CD da minha vida, que era o Little Creatures dos Talking Heads. Mas antes disso, comprava cassetes, era mais barato e era mais em conta também para a aparelhagem que eu tinha. E lembro-me que foi muito marcante para mim comprar o Naked dos Talking Heads e ter descoberto lá canções como Nothing But Flowers, que para mim é um monumento, é incrível, não só enquanto canção, mas enquanto exercício de sátira e de ironia. E portanto eu fiquei muito apaixonado pelos Talking Heads e comecei a escavar toda a obra dos Talking Heads. E depois já sabe como é que estas coisas são e como as coisas se encadeiam e não encandeiam umas nas outras, e depois a partir dos Talking Heads começa a descobrir coisas do Brian Eno e vais por aí fora. Depois a partir daí é uma loucura a quantidade de janelas que se abrem. E mais ou menos por essa altura também meteu-se o David Bowie, o Prince e pronto, e foi nessa altura que eu achei que tinha ali os grandes e míticos nomes que eu achava que era impossível de serem batidos e que eram os meus heróis musicais. Isso de gravar cassetes às vezes dá mau resultado. Eu lembro-me que achava que uma canção do primeiro disco dos Ornatos, O Amor é Isto, era uma canção que eles só tocavam nos concertos. Não era, só que eu só tinha o disco gravado em cassete de uma amiga minha que se tinha esquecido na passagem do lado A para o lado B de gravar a canção número 7. Foi uma descoberta. Eu tenho mais uma história embaraçosa com cassetes, porque eu comecei numa rádio pirata nas traseiras da casa da minha avó, que era a Rádio Voz de Benfica, e como não havia dinheiro para discos e nem sequer havia um giradiscos na própria rádio, havia só leitores de cassetes onde passávamos a nossa música, o que eu fazia era pilhar da maneira mais pirata possível, pilhar músicas de rádios para depois as passar no meu programa. Portanto, levava cassetes com músicas gravadas de rádios. Isto era ridículo, porque às vezes estava no meu programa na rádio Voz de Benfica e de repente ouvia-se lá pelo meio de uma canção Cidade. E eu tinha que corrigir e dizer, não é aqui. Não é aqui. Esta é a Rádio Voz de Benfica. Por isso sim, a minha relação com estes cassetes é muito comovente, sim. Tem muitos anos. E em termos de concertos, qual foi assim o primeiro grande concerto que foste ver, lembras-te? Lembro-me que houve o primeiro grande concerto que eu me lembro de ver, isto vai ser ridículo, mas foi, penso que foi José Barata Moura. Lembro-me de ser miúdo e daquilo estar cheio de miúdos, e foi para aí o Fungagada Bexarada. Okay. Não, é curioso, também eu. Ele ia pronto. tocar todos os finais de anos letivos à festa da minha escola, porque eu vivia num concelho da Marinha Grande que, pronto, era um enclave comunista no distrito de Leiria, e sempre no fim do terceiro período, não era? Tínhamos 3 períodos, exatamente no fim do terceiro período, uma festa lá no campo de futebol, e era sempre José Barata Moura todos os anos. Não, e o Carlos Alberto Muniz também, é verdade. Claro, mas José Barata Moura foi o primeiro também. O primeiro a sério foi Afonsinhos do Condado numa tenda de circo. Mas é incrível, boas memórias. Eu vi o Badaró no Teatro Sá da Bandeira no Porto. Isso não... Não, e melhor, no final, lembro-me bem disto, eu fiquei completamente fascinada porque no final caíram saquinhos de arroz do teto, que era arroz chinês, arroz chau-chau,
Bem, aquilo para mim foi o... Bem, que apropriação cultural. Completamente. Mas para mim, na altura, aquilo foi o pico da sofisticação. O Shinzinho Limpopo é capaz de ser a personagem mais politicamente incorreta da história da humanidade. Da humanidade. Na altura parecia-me super inofensivo. Completamente. Mas eu acho que ali ganhou nisto, porque José Barata Moura, Afonsinhos do Condado e depois de repente Badaró, eu acho que temos aqui uma vencedora. Pois é. Mas olha, assim um concerto a sério que eu me lembro de ter sido assim o primeiro super marcante. Epá, eu acho que foi em 91, quando fui ver o Paul Simon no estádio de Alvalade. Epá, foi muito marcante para mim porque foi o ano em que eu comecei exatamente a estagiar no Correio da Manhã Rádio. E então foi a primeira saída com as pessoas todas da rádio. Foi ótimo para nos conhecermos uns aos outros, e aliás, eles todos já se conheciam, mas para eu conhecer algumas pessoas, e lembro-me de ser menino e moço ali no meio, e eu e a Catarina Furtado, que também foi comigo estagiar para o Correio da Manhã Rádio, e termos ido ver o Paul Simon Alvalade. E sempre que eu outro dia descobri aqui dentro de um dos meus vinis do Paul Simon o bilhete do concerto, caiu lá de dentro. Foi uma coisa muito, muito emocionante, sim, ver aquele bilhete. Tu deixaste-o lá para estes anos depois teres o prazer de o reencontrar, com certeza. Sim, foi ótimo. Não sabia sequer que ele existia ainda e que eu tinha guardado ali. Tiveste algum concerto, e possivelmente tiveste, porque toda a gente já experienciou, em que te emocionaste verdadeiramente? Deve ter tido milhões deles. Sim, estou-me a tentar lembrar, não consigo lembrar assim especificamente de um, mas lembro-me de me emocionar muito facilmente nos mais variadíssimos concertos, com vários momentos. Mas do que eu me lembro e que foi absolutamente inesquecível para mim, e não foi propriamente emocionante, embora a canção é muito bonita e é um clássico da pop, mas eu atravessei um pequeno inferno durante o momento em que no Coliseu dos Recreios os Duran Duran cantaram o Save a Prayer. E esta é uma história que eu já contei na rádio e que vale a pena contar aqui, porque foi muito arrebatador aquilo. Foi uma canção que faz parte da nossa adolescência e da nossa juventude, e lembro-me que eu estava encantado a ouvi-los a cantar aquilo, estava encantado e agarrado ali àquele colimão lateral do Coliseu, quando de repente um namorado pega na namorada e senta no corrimão, não reparando que a está a sentar em cima da minha mão. Ok? E enquanto os Duran Duran estão a cantar o Save a Prayer, eles começam aos beijos e eu tenho a minha mão debaixo da namorada. E é uma daquelas situações em que eu penso, e agora? Se eu deixo ou se eu tiro, vai ser sempre mau. Estou numa altura em que tudo o que eu possa fazer com esta mão será mal entendido. E então lembro-me de ter sido muito marcante ouvir o Save a Prayer dos Duran Duran, com o casal ali sentado, e eu só pensava, Deus queira que quando acabar a canção eles saiam daqui, por favor, que saiam daqui. E o Simon Le Bon está a cantar e parece interminável no fim, Save a prayer till the morning after, e eu assim, acaba, por favor. Nunca desejei tanto que a canção acabasse tão depressa. De facto, a expressão infernal, de facto, agora percebe-se o porquê da coisa. Portanto, foi a experiência. Perguntaste-me qual é que tinha sido a mais comovente e emocionante. Esta foi a mais emocionante por razões erradas, e de facto no fim do Save a Prayer ele tirou a namorada do corrimão e eu fiquei lá com a mão ainda meio dormente. E pronto, depois eu próprio tirei a mão e pensei, não mais meterei uma mão neste corrimão. Vou assistir a isto de mãos livres. Outra questão, já alguma vez deste cabo no fundo de uma canção por causa de uma relação amorosa que depois obviamente acabou, não é? E o que é que se faz com a canção? Isso é uma questão ótima. Eu não diria que dei cabo da canção, mas foi um processo muito, muito interessante. Eu lembro-me que quando estava prestes a declarar-me a uma senhora que entretanto acabou por se tornar a mãe do meu filho, lembro-me que isto foi com a Ana Galvão, portanto, lembro-me que eu estava no início naquele impasse de
será que ela se calhar acha que nós somos só amigos, isto não vai a lado nenhum, se calhar eu agora vou estragar tudo se lhe disser aquilo que eu sinto por ela, porque eu já estava a ficar assim, estava a sentir cenas, basicamente era isso, e estava a ser uma coisa forte, e lembro-me que tive aquele momento em que pensei, mas o que é que ela vai ver num tipo como eu? E portanto remeti-me ao silêncio e à angústia, e lembro-me que de repente começou a tocar algures o Overjoyed do Stevie Wonder, e eu comecei a ouvir aquela letra e parecia que o Stevie Wonder estava a falar comigo, estava a falar comigo. Ele estava a ver-te. A mensagem do Overjoyed, de uma maneira assim muito simples e pragmática, é porra, se não tentaste também nunca vais saber, avança. E eu segui os sábios conselhos de Stevie Wonder, e portanto, resultou de facto. E portanto o que aconteceu foi que essa canção foi muito marcante para mim. Nem era tanto uma canção do casal, não era de nós dois, mas era uma canção importante para mim pelo impulso que tinha dado a que eu me deixasse de coisas e me declarasse. E portanto essa música sempre foi muito especial para mim, e pronto, e a minha relação com a Ana chegou ao fim de uma maneira muito natural e muito civilizada e amiga, e somos amigos. E pronto, e parece que está tudo bem até o momento em que de repente num táxi uma estação de rádio começa a tocar o Overjoyed e tu pensas, oh diabo! E aí percebes, por esta que eu não estava à espera, e começa... O que é que o Stevie Wonder quer agora, não é? E houve essa fase ali a seguir à nossa separação, em que eu apanhava o Overjoyed e ficava de rastos, e não só isso, lembro-me que uma vez na rádio estávamos a passar música de que gostávamos, houve ali um dia em que, e de repente o Pedro Ribeiro decide passar o Overjoyed do Stevie Wonder, e eu, meu Deus, essa situação faz lembrar desculpa. Faz lembrar nos Simpsons o sideshow o Bob quando está sempre a pisar os ancinhos, não é? A levar com ancinho na tola. Uma altura em que parecia que o Overjoyed me estava sempre a saltar à vista, o que é que se passa com esta canção, porque é que ela agora não está a aparecer tanto? E pronto, e depois portanto houve muito tempo em que me era difícil ouvir a canção, e estava completamente resolvido com a Ana, mas era um bocado daquele tempo incrível em que aquela canção tinha sido uma espécie de uma porta de entrada para uma coisa espetacular da minha vida, e que tinha acabado, e portanto isso deixava-me triste, deixava-me genuinamente triste, e o momento em que percebi que já estava tudo completamente superado e ultrapassado foi quando decidi eu próprio ouvir a canção. Vamos lá ver, agora isto já passou, e consegui ouvir a canção do princípio ao fim, e adoro a canção, é ótima, e percebi que já tudo tinha sido superado, e que era uma memória boa, mas que já era possível ouvi-la outra vez e sorrir naquela de ok, isto foi bom e foi parte da minha vida, e é uma boa canção, e já não fico de rastos a ouvi-la. E portanto esta canção é muito importante porque não só sinalizou que as coisas não estavam bem, mas como acabou por sinalizar que de repente as coisas já estavam bem, já estavam completamente no sítio. E eu acho que esse poder que as canções têm é incrível mesmo. Nuno, às vezes criticam-te e dizem que tu gostas de tudo, porque possivelmente só falas daquilo que gostas, mas na música há assim algum artista ou canção de que não gostes mesmo nada? Podes dizer que isto não está ninguém a ouvir, não é? Eu de facto eu tenho a ideia de que eu gosto de tudo, tem muito a ver com isso, tu acertaste em cheio, porque eu não gosto, há malta que adora dizer mal, dá mais gozo do que dizer bem, é quase como se fosse uma chatice, que porra, gostei disto, que chatice, estava tão lançado para dizer mal. Já estraguei o dia. E uma das coisas que eu já agora posso dizer, agora dando-vos um pouco de graxa, mas uma das coisas que eu sempre adorei no Blitz e na Blitz e no Blitz o site, é que vocês, nota-se na vossa escrita que têm um genuíno gosto em gostar de coisas, e eu acho que essa é a essência de gostar de música, e esse entusiasmo nota-se naquilo que vocês escrevem. Agora estou a falar especificamente de vocês dois, mas podia falar de mais jornalistas. Dos 50? Daqueles 50 que normalmente escrevem.
Opa, o que é que a gente está a dizer? Olha, muito obrigado. Pronto, portanto eu falo só das coisas que gosto e tento não falar das que não gosto, porque não tenho interesse, não me dá gozo sequer. Dito isto, eu sinto que estou a ficar velho, porque estou a começar, portanto, eu não tenho nenhum ódio específico de estimação, mas há uma larga percentagem das coisas que os miúdos ouvem hoje que me parece tudo igual, que era uma coisa que a minha avó me dizia das coisas que eu ouvia. Exato. Portanto a história repete-se sempre. E na altura eu lembro de dizer, mas como é que ela pode achar que isto é tudo igual? É verdade. E hoje em dia ouço muita coisa, inclusive coisa que passa na rádio, coisas que passam na rádio comercial, e às vezes tenho alguma dificuldade em distinguir umas das outras as coisas que os miúdos ouvem hoje em dia. E por isso eu diria que não tenho assim um ódio específico de estimação, mas estou com uma postura de velho perante muita música moderna de hoje, em que penso, mas isto não era, quem é isto? Isto não é, e depois embirro com uma coisa, embirro com, hoje é muito difícil vocês dizerem o nome de um artista na rádio, porque é sempre não sei quantos featuring, não sei quantos featuring, não sei quantos featuring, parem com isso do featuring, eu lembro, antigamente um artista gravava uma coisa e de vez em quando tinha um convidado musical, agora é tudo featuring, pronto, está feito o meu ok boomer, o meu momento ok boomer do dia. Que é uma coisa já agora, sabe, quando eu faço estes resmungos às vezes no Instagram ou isso, aparece sempre um engraçadinho que diz ok boomer, eu não tenho qualquer problema com isso, eu não tenho qualquer problema em que me digam velho, certo? Assim vou fazer 50 para o ano, o que é que eu ia dizer? A filha de um amigo meu tem uma camisola em que bordou ela própria, ela tem 17 anos, acho eu, bordou Sim. ela própria a frase ok boomer. Ok boomer, sim. Já está a responder a toda a humanidade. Exatamente. Eu preferia uma que dissesse Serenity Now, Insanity Later. Exato. O Costanza do Seinfeld também era bom. Também era. Nuno, e há alguma vaca sagrada, salvo seja, cujo encanto te escape daqueles grandes, sei lá, Tom Waits, Bob Dylan, toda a gente, entre aspas, gosta e não se pode dizer mal e que tu não consigas perceber? Não, eu gosto muito de todas essas vacas sagradas. Deixa-me lá pensar se há alguma que me meta nervos. Não, assim de repente não me está a ocorrer nenhuma. Adoro o Tom Waits, adoro o Tom Waits mesmo. E fiquei cheio de inveja quando a minha irmã conheceu o Tom Waits numa loja de música, já não sei onde é que foi em Estocolmo. Amsterdão ou qualquer coisa. Amsterdão. Sim, e portanto invejei genuinamente esse momento. Eu acho que todos os monstros sagrados, dessa onda, mereceram o seu lugar de monstro sagrado. Acho que tem uma obra respeitável e boa de ouvir, mesmo que haja umas que me dizem mais e outras menos, mas sou muito aberto aos monstros sagrados, talvez porque esteja a ficar velho também, ainda dou mais as boas-vindas a todos esses incríveis idosos do passado, sim. E já fizeste algum erro de avaliação do género, achares que alguma coisa é tremendamente boa e depois afinal não é? Ou vice-versa? Ou então, não gostares à partida e de repente com o tempo, não sei. Eu acho que o tempo às vezes muda-te a percepção de algumas coisas e acontece muito com filmes às vezes, filmes que são mal entendidos na altura em que estreiam e depois o tempo acaba por valorizá-los e acabamos por perceber o que é que eles estavam ali a tentar fazer. E na música não tenho assim, tenho uma memória, não minha, mas lembro-me do público. Isto é incrível. Lembro-me do público celebrar com 5 estrelas um disco chamado, não sei o nome do disco de cor, porque é uma numeração romana. O primeiro álbum dos Enigma. Era 1990, não era? Era 1990 em número romano. Era capaz de ser. Foi o ano em que saiu o disco, creio eu. É isso, tens razão. Mas pronto, eu queria dizer MCXX. Mas o primeiro dos Enigma, eu lembro que na altura foi elogiado, tinha aquela história do canto gregoriano, não era? Pois tinha. Eu lembro-me do público dar 5 estrelas ao disco dos Enigma e lembro-me de...
eu ficar muito inspirado por essa crítica e de ir a correr comprar o disco, e lembro-me de ter ouvido e ter achado, sim, isto é super original. E depois há aquele momento em que parece que o disco dos Enigma, esse primeiro disco do canto gregoriano, parece que vai apodrecendo, não é? Como se fosse um iogurte. É como se fosse um iogurte, vai ficando verde. Não, alguém diz no início, isto é tipo Dead Can Dance, tens que ouvir, e depois de repente vai realmente, em vez do morto dançar, o morto acaba mesmo por morrer, é como estavas a dizer. Mas sabes que eu acho que aquilo passou pelos pingos da chuva, tipo, isto é tipo 4AD, é assim uma coisa, e de repente não era. Agora, é claro que à distância, portanto, isto passa por várias fases. Primeiro eu achei, é super original, sim senhor, grande disco. Depois pensei, espera aí, o que é que eu estou a ouvir? O que é isto, meu Deus, o que é que isto se tornou? E depois há aquela parte em que volta a ser engraçado. Tanto assim que num dos diretos do Como é que o Bicho Mexe, com o Bruno, na primeira encarnação que a gente fez daquilo em março e abril e maio, um dos meus números artísticos não foi karaoke, porque aquilo é difícil de cantar, mas fiz uma pequena coreografia ao som de Sadness dos Enigma. E foi uma coisa muito perturbadora. Para mim, depois de ver... As pessoas gostaram muito, eu pensei, meu Deus, o que é que me está a acontecer? Mas lá está, os Enigma, e tudo aquilo envelheceu mal, não é? Aquela parte... Exatamente. Que está na minha cabeça desde que tu começaste a falar sobre esse disco. E o mais engraçado é que a voz feminina que se ouve é nada mais nada menos do que Sandra. Sandra, exatamente. Sandra de I'll Never Be Maria Madalena, sim. Tinha sido o marido dela, o Caretu, a criar aquilo tudo, sim. Maria Madalena que tem uma parte da letra. É curioso, nesse ano houve 2 letras com a expressão Creatures of the Night, que foi a Maria Madalena, isto é um trivia completamente despropositado, foi a Maria Madalena de Sandra e a Laura Branigan com Self-Control, creio eu. Exatamente, sim. No mesmo ano, ou então pronto, sei lá, com 16 meses de diferença. Mas tu não achas que isso é o tipo de conjunção de palavras que fazia muito sentido nos anos 80, não sei porquê. Sim, Creatures of the Night. Porque nos anos 80 havia noite, não havia recolher obrigatório. Acho que era isso, acho que sim. E na noite havia criaturas que... É verdade, vivas. Há músicos que sentes menos vontade de ouvir porque sabes ou desconfias que são más pessoas. Como é que faz essa gestão? Consegues separar a obra do autor? Consigo. Eu acho que consigo separar, sim. Quer dizer, como é que se chama aquele senhor que fez aquele senhor que foi condenado por todos os piores crimes que existem? O que? O Gary... Tinha o rock and roll. Gary Glitter. O Gary Glitter. O Gary Glitter. Eu lembro de achar que essa canção aí, esse tão, é ótima para programas desportivos, para a pessoa acordar de manhã, esse tipo de coisa. Depois de repente descobres que o senhor era um pedófilo super perigoso. Exatamente. E então tornou-se um bocado azedo ouvir aquilo. Lembro de estar a ver o filme do Joe Dante, aquele dos Small Soldiers, que é sobre bonequinhos que ganham vida, e há uma cena de batalha ao som do Rock and Roll Part 2 do Gary Glitter, e lembro de ver aquilo depois de ele já ter sido condenado e daquilo me dar assim um azedo, e estranhamente aquilo toca no Joker, na famosa cena da escadaria em que o Joaquin Phoenix está a descer a escada, e continua a ser muito desagradável pensar que aquela música foi feita por um pedófilo tenebroso, mas por alguma razão no Joker esse facto ajuda ao desconforto total daquela cena e daquele ambiente e de tudo aquilo. Portanto, eu achei que aí foi bem usado. Chatei, obviamente, dar mais uns cobres de royalties a um tipo daqueles, mas foi uma opção artística muito arrojada e que eu acho que funciona no filme. Não, nunca te passou pela cabeça passares para o outro lado, além de fazeres a coreografia de músicas dos Enigma? Nunca pensaste de escrever uma canção, não sei, uma letra? Olha, eu na verdade escrevi uma canção. Eu tive 2 experiências que foram interessantes. Uma delas foi quando, do nada, o Renato Júnior, produtor, me diz: eu gostava que escrevesses uma letra para o Festival da Canção. E eu, mas eu não sei como é que se faz isso, não faço a mais pequena ideia de como é que se faz isso. Mas fiz, achei que era um desafio, um desafio interessante. Ele tinha uma melodia que era assim tipo Maroon 5 mexida, Maroon 5 em versão mexida. E
e ia ser o Ricardo Soler a cantar, e eu escrevi uma canção pop chamada Canção Pop, que era meta, completamente meta, e era sobre a natureza das próprias canções pop. Estás a farejar a árvore de Natal outra vez? Não é, minha porca? Peço desculpa. Nuno Marco está a falar para uma cadela. Da minha cadela de chiclete, sim. E portanto escrevi, e a canção ficou em quarto lugar, o que não é mau. Podem ver no YouTube se quiserem. Existe. Não, mas isso nós já sabemos. A questão era tocar um instrumento, por exemplo, ou fazer uma canção do ponto de vista melódico. Não, eu só sei tocar para aí reco e fazer um batuque ao outro e mesmo assim de uma maneira muito descoordenada, mas no processo que foi fazer a banda sonora da série que eu criei há uns anos, o 1986, esse processo foi muito giro, porque aí eu fui quase uma espécie de produtor executivo de música, no sentido em que eu tinha uma ideia muito clara do tipo de canções originais que eu queria para as várias personagens da série. E todas elas tinham que soar a coisas que pudessem ter sido feitas naquela altura, nos anos 80, Sim. genericamente. E estava a trabalhar com o João Só e com o Nuno Rafael e com o Hélder Godinho, e portanto os meus briefings eram delirantes. Eu lembro-me que para a personagem da miúda gótica, a Patrícia, nós tínhamos a ideia da Rita Red Shoes cantar essa canção, e eu lembro-me de estar a dizer ao João Só uma lista que parecia uma lista de mercearia, com coisas que eu queria que ele ouvisse para depois misturar tudo. E então era do género, olha, quero um bocadinho de Bauhaus, tipo Bela Lugosi is Dead, quero um bocadinho de Susie and the Banshees, quero fazer assim umas listas, mandava-lhes os links das músicas, e depois passado um bocado surgiam coisas incríveis, e eu lembro que fazia pedidos muito, muito bizarros. Havia uma personagem, o fã de heavy metal, a personagem do Sérgio, e eu lembro-me que tínhamos pensado que o Samuel Lúria era a pessoa ideal para cantar essa canção, e o meu briefing para os João Só foi o seguinte: olha, este gajo, esta personagem, é um puto que adora heavy metal, a natureza dele é ser mesmo profundo conhecedor de heavy metal, e ele adora aquilo. No entanto, há uma miúda de quem ele gosta na escola que adora Supertramp. E portanto ele, no meio do heavy metal, ele vai tentar gostar de Supertramp para engatar a miúda. E portanto eu quero que esta canção seja uma mistura entre Iron Maiden e o Breakfast in America do Supertramp. Pronto, obrigado e bom dia. E depois largava isto, e de facto o João Só e o Samuel Lúria fizeram uma coisa incrível, o América ao Pequeno Almoço, que é uma canção que mistura de facto heavy metal e Iron Maiden com Supertramp, e portanto esse processo foi muito engraçado. Acho que nunca tinha estado a trabalhar em música sem perceber nada de música, mas de uma maneira tão explícita, ou seja, eu estava a ouvir coisas na minha cabeça, não sei compor, mas a minha geekness com algumas coisas de música fazia-me simplesmente fazer esta lista de mercearia, e deu muito gozo esse tipo de trabalho, e trabalhar com músicos. Eu gosto muito de trabalhar com músicos, e acho que é a minha inveja, de certa maneira, de não ter o dom que eles têm. Gosto de estar perto de os ver usar esse dom, e por isso é que há uns anos fiz o Como Desenhar Mulheres, Motas e Cavalos, que era uma espécie de show de storytelling meu, para o qual eu arrastei o Miguel Araújo, ainda antes do seu boom. Tudo isto porque ele me mandou uma maquete dos Maridos das Outras, ainda antes do disco sair. Ele disse-me: olha, acho que vais achar piada a isto, eu sou o Miguel Araújo, fui à rádio outro dia com o João Só, quando eles tinham aquele projeto deles, o Mendes e João Só, e lembro-me de ter recebido uma maquete dos Maridos das Outras e ter pensado: é com este tipo que eu quero fazer qualquer coisa em palco. Então fizemos um misto de storytelling e canções, e portanto eu gosto sempre de estar por perto de músicos, dá-me muito gozo participar quase no processo de criação deles, e consegui isso de uma maneira muito, muito gira no 1986. Nuno, um bocadinho fora da música agora, praticamente qualquer coisa que tu publiques no teu Instagram acaba em porrada.
Mas há quem diga que tu também te pões a jeito. Achas que conseguias passar sem estas guerrinhas na net, ou já fazem, de certa forma, parte da rotina? Acordar, lavar os dentes, discutir na net? Não, mas eu estou mais moderado agora. Eu de vez em quando ainda implico com um ou outro, mas a dada altura vou à minha vida. E faz muita confusão quando vejo, e foi uma das razões porque me afastei do Facebook. Eu ainda tenho Facebook, mas é só para espreitar, não é para participar em nada. Mas eu lembro que acontece, até no Instagram isso ainda acontece, eu falo de qualquer tema assim um bocado mais polémico. Alguém diz uma coisa super desagradável, eu dou uma resposta, vou à minha vida e depois na manhã seguinte constato que houve pessoas que estiveram uma madrugada inteira numa discussão que às tantas tem o mesmo valor do que se tivessem estado ali a dizer tu és cocó, tu é que és, tu é que és, tu é que és, tu é que és, tu é que és. Quem diz é quem é. É quase isso, a dada altura é quase isso. Claro, todos. E portanto ao ver isso eu comecei a pensar, meu Deus, eu se calhar em tempos também já fui isto, e portanto isso afasta-me de replicar esse comportamento, portanto já não me meto nisso, mas sinto que hoje em dia todo o tema é polémico, até se eu puser uma fotografia de uma bolacha, vai dar chatice. Pois eu ia perguntar-te se existirá alguma imagem, algum vídeo, alguma frase, algum post absolutamente não polémico que possa vir a criar uma espécie de concórdia universal. Eu uma vez experimentei ver um vídeo de cãezinhos a dar os primeiros passos, uma coisa adorável, e 5 comentários no YouTube depois estava tudo à batatada, portanto... Sim. Porque os cães estavam a ser explorados não sei por quem, porque não sei o quê, porque o caixote era de uma marca, ou seja... É isso. Claro. Consegues conceber alguma coisa perfeitamente... Isto é um desafio, é a resposta para não sei quantos milhões, não é? Qual é que será... Olha, eu acho que há uma coisa que é este estupor desta cadela que está aqui a tentar estragar uma árvore de Natal. Sempre que eu ponho uma fotografia da Chiclete, e da Flor também, Sim. da outra, da mais velha da Flor, eu diria que não me lembro de ter visto um único comentário desagradável. Portanto eu acho que quando são os nossos cães as pessoas percebem, ok, não há por onde pegar, estão a ser bem tratados, estão deitados num sofá, que é uma coisa erradíssima, mas pronto, eu habituei-se. Mas se calhar estás a ajudar os animais e não estás a ajudar as criancinhas. Isso vê-se, é um argumento também, entre aspas que se vê às vezes. Também há muito essa onda do ajudem, mas é os seres humanos, e eu já respondi, sim, mas é que não me dá muito jeito de adotar um senhor da rua, não é mais fácil trazer um cão. Posso ajudar de outra maneira as pessoas que estão na rua, mas sim, e eu acho que com a pandemia, com o confinamento, as pessoas ainda ficaram mais enervadas umas com as outras. Está tudo a derreter e está tudo a passar-se. Íamos ficar melhores pessoas, não é? Não, pois eu achei que sim no início, mas rapidamente percebi, não, claro que não. Foram aqueles 5 minutos mais bem passados da história da humanidade. Durante muito tempo pensou-se inclusive que este bullying anónimo era uma espécie de cobardia que só acontecia atrás do ecrã, uma coisa assim exclusiva para os sociopatas da internet. Mas depois vemos os extremismos a galgarem e a passarem para a vida real, não é? Com mensagens e vídeos falsos disseminados no WhatsApp. Depois isto leva a manifestações reais, a violência efetiva. Achas importante deixares bem claro de que lado é que estás? Acho que sim. Eu acho que nesta fase é mesmo muito importante. Mesmo que com isso perca fãs ou seguidores ou quer que seja, porque se vou perder esses é também porque não me interessa tê-los. E eu acho que cada vez é mais precioso nós chegarmos a pessoas certas, não a muitas pessoas. Prezo muito isso, essa questão. Portanto eu gosto de demonstrar de que lado é que estou, sim. E há muita conversa hoje em dia mas para falares mal dos de extrema-direita, também tens de falar mal dos de extrema-esquerda. Deixem-me falar mal dos de extrema-direita, acho que é onde o perigo está. Esse argumento está emparelhado com aquelas reações ao Black Lives Matter que dizem, não, todas as vidas interessam, ou seja, no fundo é a mesma coisa. Então e por que não? Porque agora com esta visibilidade do Chega, é como estás a dizer, há vozes que se apressam a dizer que o perigo vem de todos os extremos, ou seja, é logo, então e a extrema-esquerda? Mas isso, peço desculpa por interromper, mas vou partilhar aqui um pensamento. Isso é tão errado do ponto de vista lógico, porque se as pessoas que, por exemplo, defendem o Chega, dizem
que o Bloco de Esquerda é igualmente perigoso, então estão a admitir que o Chega é perigoso. O Chega que elas apoiam? Sim. É tudo muito, às vezes tudo muito estranho. Às vezes são os que estão um bocadinho à esquerda do Chega que não se contentam em... Estamos a falar de política, coisa estranha. Sim. Portanto, e às vezes há equiparações que parecem talvez um bocadinho injustas, porque nós temos partidos no extremo da esquerda que estão perfeitamente assentes democraticamente, respeitando uma série no fundo, de condições, jogando as regras do jogo, e no outro extremo não é claro, por muito que, por exemplo, o Rui Rio venha dar o benefício da dúvida recentemente, dizendo que o Chega só se pode, a partir de agora, afirmar pela positiva. Eu acho que é um otimismo estratégico, neste caso, do próprio Rui Rio. Claro que é. Tens olhado para isto, certamente, com um certo salzinho, não é? Ou seja, isto não é docinho de se comer. Sim, claro. E sobretudo há uma... Espera aí, esta é a minha cabeça. É uma besta, ela está a bater na porta para sair. Sim, eu noto que nós vivemos numa era em que de repente parece que o mundo, apesar de estar muito tecnológico, está cada vez mais medieval, e em que de repente se começa a questionar coisas como a ciência e de repente parece que isto é tão bizarro, mas parece que acreditar na ciência é uma coisa de esquerda. É muito bizarro isto. Não faz sentido nenhum. Vivemos num mundo tão delirante, em que se uma pessoa diz aqueles movimentos todos pela verdade que aparecem, estão sempre associados e que negam coisas que acontecem, estão sempre alinhados à direita, e portanto eu acho que há aqui uma estranha tendência de recusar o progresso, de repente, não está nada a questão da Terra plana, que é até aqui há tempos era uma meia dúzia de chalupas que de vez em quando eram abordados no Homem que Mordeu o Cão. Eu falava deles no Homem que Mordeu o Cão como uma coisa pitoresca e pequena, mas de repente há muita gente com esta história da Terra plana e começa a questionar, o que é que se passa aqui? O mundo está a ficar muito esquisito. Nunca tivemos tanto acesso à informação e tanta tecnologia, e no entanto estamos a um passo de irmos outra vez para as cavernas, cavernas com Wi-Fi desta vez, mas de repente começam a negar-se coisas que são elementares. E entram no domínio da opinião, não é? Porque depois dizem, mas é a minha opinião, e tu pensas, não, isso já está provado cientificamente há não sei quantos séculos. Claro, mas de repente factos científicos são alvo de opinião. Isso faz muita confusão. E pronto, e as redes sociais estão a ajudar muito a propagar este tipo de coisa e a fechar, é como naquele documentário que está na Netflix, que eu adorei ver, o Social Dilemma, em que de repente é óbvio que as pessoas que estão a acreditar que a Terra é plana ou que não há aquecimento global, isso vai ser sempre reforçado porque vão estar sempre só a receber informação relativa a isso, e só essa visão do mundo. Portanto, cada vez menos há a hipótese de receberem outras visões do mundo e outra abertura de horizontes. E pronto, e portanto vivemos uma temporada muito estranha da história do mundo, e em que eu sinto que é preciso nós estarmos muito convictamente do lado das coisas em que acreditamos e não começarmos com coisas vagas dizendo, sim, mas atenção, porque se dizes isto destes, também tens de dizer daqueles. Não tenho que dizer, eu não sou jornalista, eu não estou ao abrigo de nenhuma ideia de independência e de distribuir pancada equitativamente por todos. Não, eu posso só distribuir pancada por aqueles que eu quero. É uma das vantagens de já não ser jornalista. Fui no início da minha carreira radiofónica, mas enquanto humorista não tenho obrigação de dar pancada em todos. Nuno, olá, Chiclete, também podes dar a tua opinião sobre este tema, vai ser valorizada. Tu retomaste agora o projeto Como é que o Bicho Mexe com Bruno Nogueira, sendo ele alguém com quem já vens trabalhando há bastante tempo. O que é que, na tua opinião, faz dele esta sumidade neste momento? Eu acho que o Bruno, para já, o Bruno é das pessoas que eu conheço que tem uma gestão de carreira mais exemplar, e eu acho que isso
ele, a dada altura, começou mesmo a escolher as coisas que ele achava que fazia sentido serem feitas com um tremendo critério, e isso deu-lhe um bocado esta aura de inovador, que é o que ele é, e de pessoa a quem vale a pena sempre prestar atenção ao que ele vai dizer, porque vai sempre uma coisa especial. Agora, eu acho que quando se começou a fazer o Como é que o Bicho Mexe, não houve de facto nada planeado. Eu rio-me muito quando vejo às vezes artigos a analisar o Como é que o Bicho Mexe, como se houvesse uma estratégia de marketing atrás daquilo. No fim da transmissão daquilo, quando fizemos o último dia em que andámos de carro, eu e ele, pela cidade, a ver as luzes de Natal que as pessoas tinham posto em maio, para aí nos dias a seguir, houve muitos artigos a dizer, de facto, isto foi inteligentemente bem feito, esta estratégia de não sei o quê. Epá, não houve nenhuma estratégia, não há nenhum plano. Eu gosto dessa tua voz de burocrata. É a voz de entendido, né, do comentador entendido. E isso sempre deu muita vontade de rir, pessoas a analisar aquilo como se tivéssemos tido reuniões, sabes, tipo, ora bem, portanto, o que é que vamos fazer aqui? Tu vais ligar para este, às não sei quantas, depois e não, aquilo é uma jam session de um misto de disparate e confessional. E ele fez aquilo só porque estava a precisar de falar com pessoas, quando ele começou a fazer aquilo em março. E, portanto, todos nós fizemos daquilo uma espécie de terapia em que, pronto, depois as pessoas juntaram-se, obviamente, mas nós fizemos aquilo inicialmente para nós próprios, para tentarmos, em conversa uns com os outros, perceber o que é que estava a acontecer, e qual é que era o perigo, e o que é que poderíamos dizer aos nossos filhos, e portanto aquilo começou dessa maneira muito pura e genuína, e mantém-se, continua a ser, continua a não haver um plano, não há um guião, não há nada definido, é apenas só o gosto de estarmos a conversar uns com os outros, por vezes a dizer estupidez horrível, e noutras vezes até a abrir o coração. E eu acho que foi um bocado isso que agarrou as pessoas. De repente foi uma espécie de gigantesca roda de amigos e uma espécie de um clube em que as pessoas se orgulham de saber os códigos internos do bicho. Eu já percebi que não há nada que dê mais gozo quando eu falo alguma coisa que aconteceu no Como é que o Bicho Mexe, do que alguém que vai comentar e que tu percebes que assistiu àquilo e que manda uma boca muito específica sobre algo que se passou numa das noites, e aparece outra a dizer, epá, mas de que é que estão a falar? Eu não sei o que é que estão a falar. O orgulho com que os outros ficam, tipo, epá, tivesses visto. É uma espécie de um clube mesmo, epá, isto é assim um clube de conversa e de simplesmente podermos libertar-nos e dizer palavrões e dizer as maiores alarvidades do mundo. Porque não há nada, não há diretores de canais, não há ninguém acima de nós a dizer o que é que aquilo tem que ser e o que é que aquilo pode ser. Epá, o João Quadros mostrou a sua pila, portanto a partir daí já vale tudo, não é? Tu, qual Zelig dos tempos modernos? Tu és o protagonista de um dos vídeos mais memoráveis do Bruno Aleixo, e logo um dos primeiros, dos Carapaus à Espanhola. Sim. Tu percebeste logo há mais de 10 anos que estava ali um humor que não existia e só estava à espera de ser inventado naquele momento? A minha história com o pessoal do Bruno Aleixo é muito interessante, porque antes do Bruno Aleixo eu percebi que estava a receber a visita de 2 trolls no meu blog. Um deles chamava-se Nuno Marketing e o outro chamava-se João Pudão. E eles eram insuportáveis. Eram 2 pessoas insuportáveis, mesmo. Mas faziam-me rir. E eu não estava a perceber como lidar com aquilo. Porque me diziam coisas desagradáveis, mas eram hilariantes, mas absolutamente hilariantes, e portanto entrei ali numa picardia engraçada com aquelas 2 pessoas, sem perceber quem eles eram, mas a começar a ficar curioso com o que eles eram, porque aquilo era bom, era quase tipo, assim vale a pena ser trollado, por esta, são bons, dão-me vontade de rir, isto é incrível. Até que há um dia em que recebo um e-mail daquele que se autodenominava João Pudão, que era o João Pombeiro, que depois viria a fazer as animações do Bruno Aleixo e também da Nespra no cu. E o Pombeiro
mandou um e-mail com o sentido de humor que o caracteriza, em que dizia: olha, nós na verdade gostamos do teu trabalho e respeitamos-te, mas achamos é que toda a gente diz bem no teu blog e então é desinteressante, e então fazemos isto para tentar animar um bocado aquilo. E eu adorei ter notícias deles, e depois começámos a falar e depois eles abriram uma espécie de versão negativa do meu blog que se acedia assim por um atalho estranho, e que tinha o mesmo formato mais ou menos do blog, só que era tudo sabotado, era, em vez de ser o fundo branco era fundo preto, e os textos eram hilariantes, mas terríveis sobre a minha pessoa. Mas aí eu já estava dentro da piada e a estimular a que a coisa acontecesse. Havia ali aqueles dois blogs, e havia malta que não percebia que aquilo era uma piada feita por mim inclusivamente, e que me diziam: o que é aquele blog que apareceu a insultar-te e não sei o quê, e eu dizia: calma, eu conheço, eu estou a trabalhar com eles nisso. E pronto, e no meio disso tudo eles mostraram-me os primeiros sketches que tinham gravado do Bruno Aleixo, ainda com uma figura de um Ewok, que depois tiveram que tirar, senão a Disney matava-os, claro. Não é? Não se pode usar assim um Ewok para esse efeito. Eu lembro-me de achar aquilo absolutamente hilariante. E foi aí que surge, de repente, a propósito da rubrica que as produções fictícias tinham no SAP Vídeos, fazermos esse episódiozinho. Eu tinha um episódio todas as semanas, e então decidi fazer esse episódio especificamente com o Bruno Aleixo. E pronto, e o texto é todo deles. A minha incapacidade para decorar texto está bem visível no vídeo, porque se olharem com atenção, percebe-se que eu tenho o texto dentro do menu, e portanto estou com o ar de quem está a ler o menu, mas na verdade estou a ler as minhas deixas. Aliás, o Luís Guerra sabe bem da minha incapacidade para fixar texto, uma vez que trabalhámos os dois juntos numa coisa chamada O Homem da Conspiração. Mas por acaso essa parte eu esqueci-me, essa parte da incapacidade de decorar texto. O texto tinha que estar sempre colado numa árvore. Pois era, e de volta das folhagens. Tens razão. Até porque eu queria respeitar aquele texto como muito... é um texto muito detalhado, e tinha que ser respeitado em todo o seu esplendor. E pronto, e foi assim que começou a história do Bruno Aleixo, e dá-me gozo. Lembro-me sempre de uma coisa que o Steve Coogan, que é um comediante que eu adoro, dizia e diz, que é: eu gosto de lançar novos valores, porque há a possibilidade de eles serem mais cómicos do que eu, e se for eu a lançá-los, mesmo assim fico lá colado. Muito bom. E adoro descobrir coisas novas, seja no que for, e dar a conhecer coisas novas. E pronto, e foi assim que tudo começou. Numa noite em que o céu tinha um brilho mais forte e em que o sono parecia disposto a não vir, fui estender-me na praia sozinho ao relento, e ali longe do tempo acabei por dormir. Chegou a altura neste posto emissor de falarmos agora sobre os temas da semana, numa cerimónia privada, Covid oblige, não é? O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou Jorge Palma com a Ordem do Infante Dom Henrique. Genuinidade, rebeldia, arrojo, independência foram algumas das expressões usadas numa homenagem que, palavras de Marcelo, pecou por tardia. Jorge Palma, que fez em 2020, portanto este ano, 70 anos, partilhou a condecoração com, passo a citar, todos aqueles que na área da cultura tanto de si têm dado e que, sobretudo neste momento de aflição, continuam a esforçar-se por dar. Outro músico recebeu semelhante insígnia, António Variações, neste caso a título póstumo, é agora também comendador. Nuno, Jorge Palma e Variações fazem parte da banda sonora da tua vida? Fazem, sem dúvida, sim. Muito. E lá está, o Jorge Palma foi outro caso. O Jorge Palma estava no argumento do Refrigerantes e Canções de Amor desde o primeiro minuto. Eu tinha uma das ideias daquele argumento, é que a personagem principal é um músico frustrado, que teve
passou ao lado de uma carreira e agora está condenado a escrever jingles para anúncios de refrigerantes e de sumos. E a dada altura ele começa a ser visitado por um Jorge Palma imaginário que, no meu estava definido que teria de ser interpretado obviamente por Jorge Palma, não podia ser outra pessoa. Para sorte do filme, o Jorge Palma aceitou de facto fazer aquilo e fez muito bem. E tal como aconteceu com o Sérgio Godinho, houve a oportunidade de conviver com ele e o que eu adoro no Jorge Palma é um bocado a mesma aura que o Zé Pedro tinha. São tipos com um talento gigante e monstros sagrados que tinham direito a ser bestas arrogantes e não são ótimas pessoas com quem dá muito gosto de estar. Portanto adoro o Jorge Palma não só musicalmente mas também como pessoa. Adorei estar com ele nesse processo todo e há um punhado de discos dele que eu adoro e portanto acho que é muito merecido que ele tenha recebido esta medalha, como é que se diz isto? Não é um galardão, é um galardão, isto é um galardão no fundo. Sim, é um galardão. Uma condecoração. Uma condecoração, sim. Claro. E o António Variações, eu lembro-me que adorava ouvi-lo naquela altura e que me parecia, ainda hoje em muitas coisas me parece música extraterrestre de certa maneira. Não houve nada, eu tenho muita curiosidade daqueles artistas que eu penso, o que é que ele teria feito se tivesse vivido mais tempo, que discos é que nós teríamos hoje do António Variações, que coisas inacreditáveis ele poderia ter criado. E é daquelas coisas que não vale a pena a pessoa matar a cabeça a pensar, mas de facto eu dou por mim, quando ouço os discos dele, dou por mim a pensar frequentemente, por isso eu acho que isto foi muito merecido, sem dúvida. Entretanto, Lia Pereira, o setor dos espetáculos, que está a ser, aliás, um dos mais fustigados pelos efeitos da pandemia, publicou através da APF um manifesto. É verdade, a APF, Associação dos Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, lançou um manifesto pela sobrevivência da cultura em Portugal. Neste texto, que pode ser lido em blitz.pt, fala-se da urgência de salvar 130 mil trabalhadores ligados à cultura e aos espetáculos. Os signatários deste manifesto, entre os quais se encontra, por exemplo, Álvaro Covões, da Everything is New, perguntam-se: fechamos auditórios, salas de espetáculos, teatros? Acabamos com os festivais e concertos? Sem apoios concretos, o fim está próximo e, infelizmente para muitos, o fim já chegou. Neste manifesto avançam-se algumas propostas relacionadas com linhas de crédito e apoios a fundo perdido, isto para evitar falências e o desemprego de largos milhares de trabalhadores qualificados. Com o objetivo de sensibilizar para estes mesmos problemas, realiza-se a 21 de novembro, sábado, uma manifestação no Campo Pequeno, em Lisboa. É às 10h30 da manhã. Com um brilhozinho nos olhos, a saia rodada, escancaraste a porta do bar. Trazias o cabelo aos ombros, passando de cá para lá como as ondas do mar. Conheço tão bem esses olhos e nunca me engano. O que é que aconteceu, diz lá? E é que hoje fiz um amigo e coisa mais preciosa no mundo não há. Eu hoje fiz um amigo e coisa mais preciosa no mundo não há. Com um brilhozinho nos olhos, batemos o carro muito à frente dos bons. Abordamos agora o que andamos nós, jornalistas desta coisa musical, a fazer. Vamos dar oportunidade ao Nuno Marco para respirar um bocadinho. Lia, pela segunda vez este ano tiveste a oportunidade de conversar com Sérgio Godinho. É verdade, é sempre um prazer. E esta semana falei com esse senhor que esta sexta-feira lança um disco gravado ao vivo no Teatro São Luís, em Lisboa. Este não é um disco qualquer, é um disco que, segundo o próprio, veio suprir uma lacuna não só no currículo, mas no prazer. Ou seja, a lacuna de nunca ter atuado até há 2 anos com uma orquestra sinfónica. Em julho de 2018, então, o Sérgio Godinho deu 4 concertos numa sala que conhece muito bem, onde já atuou muitas vezes. A convite do São Luís, ele atuou com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, uma experiência a todos os níveis curiosa, porque até como o próprio nos disse, esta orquestra tem muitos músicos estrangeiros, nomeadamente do leste da Europa, que não faziam ideia, não conheciam clássicos como A Noite Passada ou Lisboa que Amanhece, mas ficaram a conhecer e a gostar.
Além dos clássicos, este alinhamento tem várias canções de Nação Valente, que era o disco que Sérgio Godinho tinha lançado naquele ano, e ainda alguns bombons, como Endechas a Bárbara Escrava, uma versão da canção de Zeca Afonso para poema de Luís de Camões, gravada por Sérgio Godinho em 1989. Ao vivo no São Luís, Sérgio Godinho, com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, dirigida pelo mestre Cesário Costa, com arranjos de Filipe Raposo, está à venda então a 20 de novembro. Mas nesta entrevista, que poderão ler em breve, Sérgio Godinho fala também da experiência marcante de ter celebrado o seu 75º aniversário em palco. Julgava ele que ia ser um concerto, foram 6 no Maria Matos e foram bem bonitos, quer para quem esteve em palco como para quem esteve cá em baixo, na plateia, como eu. Quem é que foi que ela disse? Quem é que foi que ela diz? Hoje soube uma boa, 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 hoje soube uma boa. Passa aí mais um bocadinho que estou quase a ficar louco. Portanto, hoje soube uma boa. So many heartbreaks, so little time. Too many tragedies, too many crimes. Put on your body armor, prepare your alibi, 'cause there is no one else gonna put it right. To the rescue, down the streets and alleyways, past the Chinese takeaway. Muito boa música tem passado também pelos nossos ouvidos. Vou desde já passar a palavra. Agora vamos variar. Vou passar a palavra ao Nuno Markle, que também tem ouvido boa música, certamente, e depois ali fará também uma sugestão. Nuno, o que é que tens ouvido? O que é que tem mexido contigo? Eu tenho estado a acompanhar muito pouca nova música, mas uma paixão nossa comum, Luís, tem enchido os meus ouvidos. Aquela caixa que saiu com a obra de Divine Comedy. Compraste, sacana. Sim, epá, e mergulhei naquilo com um gosto tremendo. Eu adoro o Neil Hannon. É daquelas pessoas que eu tive a oportunidade, já deves ter entrevistaste já várias vezes. Sim, não é? sim, algumas. E essencialmente poucas, mas sim. É um porreiraço, não é? Não, e deixa-te qualquer barreira que possas imaginar que existe, e às vezes ao telefone isso acontece, porque agora é mais fácil, não é? Com zooms e afins, mas pronto, o chamado phoner, a entrevista telefónica, que é um clássico desta nossa atividade, especialmente quando os artistas estão à distância. No início é preciso haver, pronto, uma espécie de leap of faith, não é? De parte a parte, que é claro, achares que do outro lado está alguém que quer falar contigo e do outro lado aquela pessoa achar que tem alguém que está interessado em falar com ela. Portanto, isso às vezes nem sempre acontece. No caso do Neil Hannon, esse descongelar é instantâneo. Sim, sem dúvida, que ele emana essa aura, mas tive a oportunidade de o conhecer. Tenho uma história engraçada, porque ele a dada altura estava eu a escrever para o Herman ainda, e o Neil Hannon foi na altura do Regeneration, foi ao Herman Sick naquela altura. E o Herman não fazia ideia de quem eram os Divine Comedy, o Neil Hannon, e precisava de umas luzes, e eu disse-lhe, estávamos lá nos camarins, o Neil Hannon ainda não tinha chegado, e eu disse ao Herman, eu sou fanático de Divine Comedy, de Neil Hannon, e acho que vocês têm uma coisa em comum que pode ser um bom tema de conversa, porque vocês os dois gostam de Burt Bacharach. Uhum. E o Herman ficou tipo, porque ele gosta de Burt Bacharach, e eu disse, adora, acho que vai ser um bom tema de conversa. E o Herman disse uma frase que nunca esquecerei, que foi, olha que se não for, parte das pernas. E eu, tudo bem.
Mas era verdade, de facto, o Burt Bacharach. Aliás, ele tem uma versão, Claro, é uma os influência, Divine é Comedy uma tem uma influência. versão do Make It Easy on Yourself, creio eu. Que é linda, sim, Exatamente, sim, naquele exatamente. no short album About Love. Vou passar agora a Sim. palavra à Lia Pereira, que nos vai falar sobre o último disco de Bill Callahan. É verdade, no ano de todas as turbulências, Bill Callahan continua o seu caminho com uma serenidade doméstica que já dura há uns 2 álbuns. Mudar-se para o campo com a mulher e criar uma família são 2 dos motes deste Gold Record, que é o 7º álbum em nome próprio, mas o 18º desde que o Bill Callahan começou a lançar canções, inicialmente e durante muito tempo como Smog. Estas canções, que ele começou por lançar como singles no verão passado, uma por semana, andam ali entre a folk, a country e o blues. Há de resto uma canção que se chama Rycooder, e o disco começa com aquela voz bem profunda de Bill Callahan a dizer "Hello, I'm Johnny Cash". Johnny Cash não é, mas é ele mesmo, Bill Callahan, o eterno mestre das tiradas lacónicas, daquele humor muito seco e de um ritmo também muito próprio. Deixa-me respirar, seguir em frente e sentir onde posso encontrar aquilo que tanto procuro. Já que um novo dia vai nascer, chega de olhar para trás, vou contar até 10. Continuar. Quero sangue novo para fazer minha vida num caminho novo. Vou fazer minha vida, yeah. Quero sangue novo para fazer minha vida num caminho novo. Vou fazer minha vida, yeah. Os tempos estão difíceis para a música ao vivo, mas há concertos marcados para os próximos dias. Lia, o que é que diz a tua cábula? A minha cábula diz que, com todas as restrições e regras, os concertos continuam a acontecer. Dia 19 de novembro, dia em que gravamos este podcast, Samuel Lúria atua no Teatro Aveirense. Também na quinta-feira, dia 19, Diogo Pissarra estará no Campo Pequeno, em Lisboa, no Santa Casa Portugal ao vivo. Um evento que, no dia seguinte, dia 20, leva à mesma sala o produtor Branco. E a dia 26 de novembro será a vez de Richie Campbell mostrar o que vale no Campo Pequeno. Também neste evento, mas no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, Mafalda Veiga dará um concerto a 20 de novembro, com Miguel Araújo como convidado especial. Plutónio sobe ao palco no dia 25 e Dino de Santiago no dia 26. Para que possam terminar antes da hora de recolher obrigatório em vigor em Lisboa, no Porto e em mais 1400 concertos, estes concertos do Santa Casa Portugal começam às 20 horas, à exceção dos de Branco em Lisboa e Mafalda Veiga no Porto, que estão marcados para as 21. You had a temper like my jealousy, too hard, too greedy. How could you leave me when I needed to possess you? I hated you, I loved you too. Bad dreams in the night. He told me I was going to lose the fight. Leave behind my walking through, walking through, walking through the heights. It's me, I can't see, I come home by so cold. Let me anyone. Estamos a chegar ao fim de mais um posto emissor. Muito obrigado ao Nuno Marco. Não te vais embora já, porque ainda vais ter que fazer aqui um servicinho. Muito obrigado a ti, Nuno, por teres aberto o teu baú de memórias musicais connosco. Foi um gosto, adorei. Esteve também neste posto emissor a jornalista Lia Pereira. Eu sou o Luís Guerra, foi um prazer também estar convosco. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman e a edição multimédia esteve a cargo de Rubem Tiago Pereira e José Seduvim Pinto. Como é hábito, não acabamos sem uma breve leitura por parte do nosso convidado. Eu não faço ideia do que é que vai ser, Nuno. O que é que te preparas para ler? Ora bem, eu trouxe aqui alguém que me diz muito, que é o Mário Henrique Leiria. Foi uma das maiores influências da minha vida.
em termos de escrita, pá, lembro que foi os Contos de Gin Tónico e os 9 Contos de Gin Tónico foi um conjunto de livros que uma professora minha de português me impingiu, dizendo: tu nas tuas redações escreves um bocado como este senhor. Mas eu não tinha referências nenhumas, sabes? Mas há um lado surreal às vezes em algumas coisas que eu escrevo que ela achou que tinha a ver eu com... recordo-me bastante, quase, não digo diariamente, mas há um que é o Esturjão, que é fantástico. Sim, ótimo. Há muitos, epá, e eu escolhi um, não vou escolher o da Nespra, porque esse toda a gente sabe agora, o Rifão Cotidiano, mas há este maravilhoso que diz só assim: telefonaram-lhe para casa e perguntaram-lhe se estava em casa. Foi então que deu pelo facto. Realmente tinha morrido havia já 17 dias. Por vezes, as perguntas estúpidas são de extrema utilidade. Adoro isto. Muito bom. Nuno, muito obrigado. Grande conversa. Muito obrigada e um beijinho para a Obrigado. Chiclete.